como eu fui de auxiliar administrativo a head de experiência do cliente. Eu tenho alguns princípios para compartilhar com você, coisas que eu fiz ao longo da minha trajetória, que são minhas e que eu apliquei nas minhas experiências profissionais e me fizeram chegar onde eu estou hoje. Quer aprender um pouco mais? Está em desenvolvimento de carreira e quer saber o que você precisa mostrar para a sua gestão, para que você seja visto como alguém digno de subir de cargo, que está pronto, que está capacitado para subir? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar esse conhecimento com você. Se ainda não me conhece, eu sou Matheus Melo, especialista em experiência do cliente, e eu vim compartilhar da minha expertise hoje, mas também já trouxe aqui no canal minha análise sobre notícias do cotidiano, tirando insights que são poderosos para os empresários, para os agentes de atendimento e para pessoas que têm interesse por esse ecossistema de experiência do cliente. Bom, eu já quero te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você sabe que tem interesse nesse conteúdo e também se inscrever no nosso canal para receber vídeos como esse aí no seu YouTube semanalmente. Tá bom? Mas ó, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Bom, mais uma vez, para você que ainda não me conhece, eu sou Matheus Melo, tenho 32 anos de idade e hoje eu sou Head de CX, uma empresa de software, tá? Um software de inteligência financeira, controle financeiro para pequenas e microempresas. Mas essa não foi sempre a minha posição, né? Eu já trilhei uma carreira extensa de várias experiências e vim compartilhar com você princípios que sempre me ajudaram, características que eu tenho que sempre me ajudaram, né? Hoje eu sou head de CX, mas eu já fui aprendiz de eletricista de manutenção numa empresa aqui da cidade. Então, já tive nos mais diversos nichos, nos mais diversos ramos, e sempre tive essas coisas que são princípios meus, que são características minhas, que eu busquei aplicar e desenvolver para crescer nessas experiências profissionais onde eu passei. A minha primeira experiência profissional foi como entregador de panfleto. O que aconteceu? Eu tinha 14 anos de idade, e aí queria ter um dinheirinho para comprar um refrigerante, sair, comer um lanche, enfim. Tava na fase, tava na oitava série, né? Hoje o nono ano, a antiga oitava série, e queria ter meu dinheirinho. Aí eu peguei, passei o dia no centro da cidade, vi ali os panfletos que tinha e comecei a ligar nas empresas. Ó, tá precisando de gente para panfletar? Tá precisando de gente para panfletar? Tá precisando de gente para trabalhar aí? E arrumei um emprego com 40 minutos ligando, arrumei um emprego. Comecei nesse lugar, eu ganhava, se eu não me engano, acho que era R$ 25 por semana. Tá? Eu ia para o centro da cidade todos os dias, escolhia meu lugar para ficar e panfletava ali. Era uma empresa de viagens, né? O rapaz tinha uma van que levava daqui de Ipatinga para Valadares ali. Então era viagens próximas, viagens pertinho. Então eu estava assim panfletando. Só que, olha só a cabeça da pessoa. Eu estava na oitava série, aí eu ia ficar de férias. E aí eu queria curtir minhas férias, eu não queria trabalhar nas férias. Aí eu liguei e falei, ó, não vou continuar. Ah, por que você não vai continuar, Matheus? Tá bom, você trabalha. Tô sentindo que o meu trabalho não tá sendo muito bem feito. A justificativa que eu dei foi péssima, né? Poderia ter sido sincero, ó, eu trabalhei pelo tempo que eu quis, agora eu não quero mais, quero sair. Então, essa foi a minha primeira experiência profissional de todas. Depois disso, fiquei dos 14 até os 17 sem trabalhar. Aos 17, eu entrei nesse cargo de aprendiz de eletricista de manutenção. E me foi dito uma coisa nesse cargo, né, nessa experiência, era aprendiz, assim, o Senai, para quem não conhece, o Senai da Uzi Minas, que é a empresa muito grande aqui na nossa cidade. A gente trabalhava, na verdade a gente estudava, era pago para estudar. E ali, só que a gente acabava que desenvolvia muitas competências. No final desse um ano de estudo, a gente tinha 4 meses de estágio na área prática, que era a área da Uzi Minas. E aí, nesse um ano de estudo, um dos meus professores falou comigo uma coisa e ficou marcado para mim. Pessoal, você é um líder. Você tem a liderança em você, você é líder. Só que você é um líder negativo. Eu percebi que você finalizou o seu trabalho, o seu exercício, o seu aprendizado, enfim, e começou a passar nas mesas dos outros para conversar, e isso você acaba atrapalhando as outras pessoas. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu preciso refinar isso. Será que é verdade mesmo? Eu preciso refinar isso, né? Porque a minha liderança, ela não pode ser um empecilho para as outras pessoas. Então, mas eu sempre tive essa característica de conseguir desenvolver rápido as minhas tarefas, terminar e querer conversar depois. Isso desde o ensino fundamental na escola. Os meus pais sempre me falavam isso. Mas isso me marcou, né? Eu pensei, eu tenho essa liderança, eu gosto de exercer essa influência, eu gosto de exercer realmente essa liderança mesmo, é um cargo de liderança. Eu era o líder da minha turma, né? De 45 aprendizes, eu era o líder. E só que precisava lapidar ali alguns pontos dessa liderança para que ela não fosse algo ruim na vida das pessoas. Então eu fui indo para as próximas experiências profissionais aos 19 anos, eu terminei essa experiência anterior com 18 e pouco. Aos 19 anos eu comecei a trabalhar numa autorizada da antiga GVT, que tinha aqui em Patinhos, foi em 2012, se eu não me engano.
E aí eu entrei para ser vendedor. Era a vaga que tinha mais aderência, né? E eu entrei para ser vendedor. Só que durante o treinamento, a gente passou por uma semana de treinamento para aprender sobre os produtos, para dominar mesmo aquele conteúdo a respeito dos produtos da GVT, eu me saí muito bem. Eu, nossa, estudei muito conteúdo, apresentei ali e tal, liderei uma equipe ali na apresentação, fui a pessoa que ajudava os outros e o meu patrão percebeu isso. Fui para as vendas, mas acabei desanimando. Era para bater de porta em porta e eu senti que para mim no momento não era adequado. E aí fui falar com meu patrão e falei, ó, eu te agradeço a oportunidade, mas eu vou sair, essa de porta em porta não está sendo legal para mim, não estou conseguindo prospectar a quantidade de clientes necessária. E ele falou comigo, olha, eu quero que você continue, mas quero que você seja back-office. Vem para o escritório, vem ajudar os outros vendedores daqui de dentro, porque eu vi que você dominou o conteúdo muito bem. E eu tenho, já, talvez não precise para o momento, mas vou abrir logo uma vaga para um segundo back-office. Então eu quero que você esteja aqui dentro do escritório para me ajudar. Falei, ótimo, a partir de amanhã já volto para o escritório, já vou trabalhar num ritmo que vai estar, nesse momento, mais adequado para aquilo que eu quero. E fui. Fiquei nessa experiência muito tempo, ainda com a mentalidade muito imatura em muitos aspectos, né? E acabei cometendo alguns erros ali nessa experiência profissional, mas nada que justificasse demissão, tá, gente? É do aprendizado profissional mesmo, de adquirir experiência, de adquirir maturidade, e foi uma experiência que me moldou muito nesse sentido. Depois dessa, eu fui trabalhar na empresa do meu pai, que é uma empresa de representação comercial. Meu pai é representante comercial há mais de 20 anos, ele trabalha no ramo têxtil, meus pais já tiveram fábrica de roupa, então é um ecossistema que a nossa família domina, né? A gente tem muito conhecimento disso, de moda masculina, moda feminina. Então ele trabalhava nessa área. Eu fui trabalhar com meu pai, viajava com meu pai, a gente atendia os clientes, e era já uma pegada mais B2B, porque a gente vendia para lojistas, que revendiam para o público final. Então era um B2B, 2C, né? Esse é o termo certo. Então tinha os desafios dessa profissão, né? E uma coisa que sempre me pegou muito em todas as experiências pelas quais eu passei é de entregar mais do que era previsto para mim. Matheus, nessa condição que você está, nessa posição que você está, o seu papel é tal, é X. Eu sempre queria fazer X mais alguma coisa. Então, isso foi me ajudando a desenvolver essa parte da liderança, foi me ajudando a desenvolver outras competências, foi me ajudando a desenvolver comunicação interpessoal, que foram coisas que eu já tinha, eram coisas que eu já tinha em mim, mas que precisava desenvolver e afiar do machado. E nessa de trabalhar como representante comercial, conheci bastante gente, bastante networking, conheço muitos dos clientes do meu pai até hoje, já não trabalho com isso há alguns anos, mas assim, foi um tempo muito bom de desenvolver, de conhecer uma outra pegada. Eu não tinha trabalhado anteriormente vendendo e atendendo diretamente outros empresários, então eu conheci muito das dores dos empresários ali, dos pontos fortes também dos empresários, de como eles resolviam os problemas. A gente tem que ter papo, jogo de cintura, né, para levar o atendimento. A gente não vai lá só para vender, você vai para atender como um todo, gerar vínculo, gerar relacionamento, gerar fidelização do seu cliente. E aprendi muito disso com meu pai, que é um profissional assim maravilhoso, espetacular. Inclusive, pai, muito obrigado se você estiver assistindo esse vídeo. Te agradeço por tudo que você me ensinou nesse tempo que a gente viajou junto aí como representante comercial. Mas aprendi muito sobre isso, muito, muito, muito. E acabou que essa experiência ficou para trás ali por volta de 2019, mais ou menos. Em 2019, voltei para Ipatinga porque eu queria estar por aqui. A representação comercial não me permitia estar em Ipatinga sempre e foi o ano do meu casamento, então eu queria estar próximo da minha esposa. Foi uma escolha que eu fiz, então eu acabei dando uns passos para trás na minha carreira. Eu voltei para cá, para a minha cidade, e voltei como auxiliar administrativo numa empresa de saúde, na Unimed, aqui da nossa região. Então ali eu atendia pessoas todos os dias. Atendia no sentido de abrir o atendimento, sabe? Aquela pessoa para onde você vai no guichê, que você quer abrir o atendimento ou confirmar um atendimento agendado, eu estava ali. E mais uma vez eu tive a oportunidade de entregar mais do que me era previsto. Era simplesmente um auxiliar administrativo, mas eu olhava para a parte do design do local, como a experiência dos clientes estava. Poxa, a gente está falando muito sobre saúde, mas a gente não tem aqui, em pontos estratégicos, dispensas de álcool em gel para as pessoas poderem higienizar as mãos, para elas estarem mais seguras no ambiente onde geralmente as pessoas vêm porque precisam tratar algum problema de saúde. Como é que está a experiência das pessoas aqui com relação a esse totem? O totem onde as pessoas precisavam ir para selecionar a senha para abrir o atendimento. Esse totem está bem posicionado? As opções desse totem, elas podem ser personalizadas para que os nossos clientes tenham mais facilidade. Muitos dos clientes da Unimed da nossa região são pessoas idosas. Então você precisa facilitar o entendimento deles, para que eles possam encontrar ali a melhor opção, a opção que eles precisam,
e ter um atendimento fluido, facilitado, né, sem muito atrito. Então eu sempre estava olhando para isso, olha, as cores que estão posicionadas aqui são cores que ajudam uma tomada de decisão, são cores que têm uma harmonia com o ambiente, então pensava em tudo que você imaginar. Vamos construir um ambiente mais agradável, iluminação, tudo, falava de tudo, como auxiliar administrativo. E um ponto que me marcou foi o seguinte, havia um procedimento específico que era feito ali na Unimed, que ele era feito uma vez por semana, era como a maioria dos procedimentos exigia agendamento prévio, e muitas pessoas vinham de outras regiões para fazer os procedimentos. Só que essa paciente nesse dia, ela tinha remarcado esse procedimento já várias vezes, né? Já era a quarta ou quinta vez que ela vinha. O médico sempre desmarcava por alguma razão, né, do médico, do profissional. E aí nesse dia ela veio para fazer, veio de outra cidade, de ônibus para Ipatinga, chegou, e o procedimento foi desmarcado outra vez. E quem foi tratar com ela fui eu. Falei, olha, peço desculpas, mas o profissional desmarcou, a gente vai ter que agendar o seu exame. Aí ela falou, olha, um pouco acalorada ali, claro, e no direito, na razão, mas não tem dinheiro para voltar aqui depois, para ficar me locomovendo assim, já é a quarta, quinta vez que eu venho, preciso que vocês resolvam aí, nem que eu faça esse procedimento em outro local, resolve aí. A gente foi, movimentou lá com a coordenação do local do atendimento para que essa pessoa pudesse ser atendida em outro local, por outro profissional. Conseguimos. Eu fui dar a notícia para ela, todo feliz. Ah, a gente conseguiu um outro lugar para você, você vai ser atendida lá no bairro tal. Só direcionar para lá, que o pessoal já está sabendo, você vai poder ser atendida logo. Mas eu não tenho dinheiro para chegar lá. Eu não estou em condições de chegar lá agora. Eu vou acabar perdendo o exame de novo. Eu, de certa forma, me sensibilizei um pouco com aquela situação e peguei do meu celular, falei, ó, você vai, eu vou te colocar dentro de um carro, você vai chegar lá e vai fazer seu exame. Chamei uma corrida no Uber na época e coloquei a pessoa dentro, era uma idosa, né? Fui com ela de braço dado até na porta do carro, botei dentro do carro, falei, ó, vai pro lugar tal, chega lá, vai dar tudo certo. A pessoa foi, fez o procedimento, e no momento que eu fui compartilhar isso com as pessoas, fui compartilhar com a minha coordenação, as outras pessoas que também eram auxiliares administrativos, até assistente, viram pra mim e falaram assim, não, Matheus, você é doido? Pagar a corrida do seu dinheiro, do seu bolso, porque a Unimed não vai te reembolsar isso. Eu falei, eu não espero que a Unimed me reembolse. Essa foi uma decisão que eu tomei por mim, de pagar essa corrida para essa mulher, porque eu me sensibilizei com a história dela. Eu quis entregar um pouco a mais hoje. Essa foi uma escolha minha. Não, mas você não pode fazer isso, porque daqui a pouco você está fazendo para todo mundo. Eu falei, olha, quem decide isso sou eu. Onde eu quero entregar mais, onde eu quero fazer um over-delivery, quem decide sou eu. Né? Se a empresa não me proíbe de fazê-lo, eu posso querer fazer uma boa ação, por exemplo. Né? Sou eu que escolho isso. Então, eu sempre tive esse feeling de entregar mais. Não fazia isso para todo mundo, mas quando eu decidi, senti que era o momento, eu entregava mais. E não só, né, nesse sentido de fazer caridade com as pessoas, né, mas de entregar a mais, de olhar proativamente para outras áreas que não eram só a minha. E aí essa experiência na Unimed acabou que terminou porque eu migrei para uma outra oportunidade. Fui ser designer, né, nada a ver uma coisa com a outra, sei lá, administrativo e design. Eu sempre tive uma veia criativa forte. Então eu pensei, vou me aventurar um pouco aqui. Tô jovem ainda, tô em tempo. Fui me aventurar nessa oportunidade do design. E é outra escola, né? Porque você precisa aprender a resolver problemas. Criar designs, peças gráficas, é criar soluções. E aí a gente precisa desenvolver realmente um pensamento criativo mais apurado, um pensamento crítico. A gente precisa criticar os nossos próprios problemas, porque não é só criar uma página de rede social ou criar peças gráficas bonitas. A gente precisa comunicar propósito, a gente precisa comunicar valores, a gente precisa entender do público, fazer um estudo de mercado, com o que o nosso público está interagindo, o que a gente está conseguindo entregar para esse público. Então, assim, foi uma escola de como resolver problemas com o pensamento design, né? E essa experiência durou mais um bom tempo e eu saí de lá para empreender, né? Foi o Macarras, já falei do Macarras aqui no canal, tive também essa experiência do empreendedorismo ali. Acabei cometendo alguns erros ali de quem não sabia precificar produto, não tinha inteligência emocional para ser um empreendedor naquele momento, e o Macarras acabou fechando. Depois do Macarras, fui para uma outra oportunidade, novamente no setor administrativo, e em seguida vim para a empresa onde eu estou hoje. Matheus, você rodou esse tanto de lugar? Rodei. E esse tanto de lugar me fez ser quem eu sou hoje, me fez criar o perfil de profissional que existe em mim hoje. Eu comecei a trabalhar no Yampa em outubro de 2021, tá? Entrei como assistente de sucesso do cliente, né? A parte de suporte que a gente prestava. Fui me desenvolvendo, aprendendo sobre o produto, sobre os princípios, sobre o controle financeiro, sobre a análise financeira, porque o meu papel era ajudar os usuários a terem sucesso utilizando o software. Então,
fui me desenvolvendo, fui vendo os pontos de problema dentro da empresa que poderiam melhorar, as partes processuais que poderiam melhorar, para permitir que a gente resolvesse problemas com mais facilidade, que a gente pudesse ter melhores entregas para o nosso cliente. Comecei a olhar para o software e pensar, e se isso aqui fosse desse jeito? E se isso ali fosse daquele jeito? E se lá no time de produtos fosse assim? E se no marketing fosse assim? E me interessar e me interar de todas as áreas. Isso como assistente de sucesso do cliente, o que me permitiu logo chamar a atenção do time de produtos da empresa. Evoluir para segundo nível de suporte, para resolver questões mais complexas de problemas de clientes. Fazer alterações na base de dados, então precisei aprender sobre SQL. Então fui me desenvolvendo, conhecendo mais, puxando mais a responsabilidade de desenvolver esse conhecimento e de atuar em frentes mais apuradas, que precisavam de um conhecimento técnico mais apurado. E fui desenvolvendo esse conhecimento técnico. Estudei experiência do usuário, design thinking, metodologias ágeis, Scrum, Kanban. Fui estudando sobre isso porque, à medida que eu via os próximos passos para onde eu queria ir, eu sabia que eu precisava estudar, então já estudava. E mostrava o meu trabalho. Você que me assiste, perceba aqui. Se você está numa progressão de carreira, você precisa mostrar o seu trabalho. Essa ingenuidade que a gente tem muitas vezes de que, estou fazendo isso aqui sem, completamente desinteressado. Você pode estar fazendo desinteressado, mas mostre o seu trabalho. A sua liderança e a sua gestão precisam ver o que você é capaz de entregar. Então, assim, pontue, pergunte, mostre interesse. Você precisa mostrar alguma coisa para ser visto, né? E é uma máxima, quem não é visto não é lembrado. E nisso eu migrei depois do suporte de segundo nível para a área de produto da empresa. Fui para a área de produto como trainee e passei por todas as áreas, qualidade, desenvolvimento e a parte de negócio, que era a parte mais gerencial, né, o cargo de Product Manager, né, o qual eu acabei ocupando um tempo depois. Depois de passar um ano como trainee, eu me tornei Product Manager. E aí fui lidar com o backlog, com todas as soluções, com todas as funcionalidades do sistema, escrevendo histórias de usuários, fazendo pesquisas com usuários, entrevistando, entendendo perfis de usuário, personas, aprofundando nas metodologias ágeis e em todas as partes que cercavam o produto, sem me desligar da parte de suporte, que foi a que eu entrei. Então a gente lidava muito ali com o cliente, mas também com equipes multidisciplinares, equipes de qualidade, equipes de desenvolvimento, equipes de design, e a gente precisava amarrar isso tudo para garantir que o software continuasse evoluindo e entregando boas experiências para os clientes, experiências que gerassem engajamento, experiências que gerassem fidelização e sucesso nesses clientes, para que eles pudessem continuar crescendo usando o nosso aplicativo, já que era um aplicativo de inteligência financeira, de controle financeiro. Né? A gente sempre quis fazer com que as empresas lucrassem mais e diminuir assim o índice de falência das empresas no Brasil. Era um grande propósito que a gente tinha. E aí, passado um tempo como gerente de produto, né, eu vi uma outra oportunidade surgir, uma outra veia que eu queria desenvolver, que era a liderança de pessoas. Eu queria lidar com pessoas, com outros profissionais, e ajudar esses profissionais a crescerem na carreira deles. Olhar para as necessidades, para tudo que eles queriam, e ajudar a desenvolver, ser um bom suporte para essas pessoas. E aí surgiu a oportunidade de voltar para a área de sucesso do cliente, que foi rebatizada de experiência do cliente. E aí voltei como team leader, né, o líder de time de experiência do cliente na área de customer service, que é o suporte direto ao usuário. Então eu passei a liderar essa parte de suporte direto ao usuário. E nessa parte de liderança, eu cuidava de uma equipe direta que atendia os usuários de primeiro nível ali, a linha de frente. Quando o usuário entrava em contato com o chat lá, era para a minha equipe que o chat chegava. Então eu estava sempre cuidando desses profissionais, olhando para a carreira desses profissionais, dando suporte para esses profissionais, sendo uma liderança técnica para eles e dando, né, tudo aquilo que eles precisavam para se desenvolver ali dentro. E aí passei quase um ano, um pouco menos de um ano, nessa posição de líder de time de Customer Experience. E surgiu a oportunidade hoje de me tornar coordenador, head da área. Então hoje eu cuido não só da parte de serviço ao cliente, de Customer Service, mas também cuido de toda a jornada do cliente dentro da empresa. A parte de onboard, que é quando esse cliente chega na empresa, como ele aprende, assimila todos os conteúdos, as funcionalidades que ele precisa aprender. A parte de engajamento, que é como esse cliente se engaja na plataforma, ele aprende a usar as funcionalidades, ele interage com o nosso suporte, ele interage com os conteúdos que a gente posta, que a gente cria, e esse cliente acaba se desenvolvendo ali dentro do produto e percebendo que esse produto realmente é vital para a empresa dele, né, e vendo os entregáveis, as análises que ele pode ter, né, e como isso é realmente fundamental para o desenvolvimento financeiro da empresa, e também para a parte de offboarding, que é a parte de cancelamento, quando os clientes acabam cancelando o produto e precisam sair, né, quando o produto já não serve mais para eles ou por alguma dificuldade financeira, enfim. Então eu cuido de toda essa jornada do cliente, de toda uma equipe, né, que é multidisciplinar ali dentro, para poder entregar para o nosso cliente
uma experiência de sucesso. Então, essa foi a minha trajetória no todo. E o que marcou ela, se eu posso reduzir tudo isso a um conselho para te dar, é o seguinte: sempre entregue mais do que está previsto para a posição que você está hoje. Estude, se capacite, olhe para frente. Qual é o próximo passo? O que eu preciso desenvolver para chegar lá? Então, tenha esse olhar de futuro. E mais uma dica: mostre o seu trabalho. Quem não é visto, não é lembrado. Então, se você não mostra o que você é capaz de fazer, por qual motivo você deveria ser relacionado para uma vaga superior, para uma progressão de carreira? Então, assim, o que eu quis trazer para você hoje são pontos de cultura mesmo, de cultura interna, de valores, de princípios internos, profissionalmente falando, que podem te ajudar no seu crescimento profissional para que você possa alcançar melhores cargos e uma evolução na sua carreira. Porque todo mundo quer crescer, né, gente? Todo mundo quer galgar novas posições, todo mundo quer avançar, tá? Então, que você saia da estagnação, entregue mais e mostre a sua capacidade para que a sua liderança e a sua gestão possam ver em você alguém digno de crescimento. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você que me assistiu. Se você quiser, mostre para os seus colaboradores, mostre para os seus amigos, desenvolva, né? Estude mais, né? Anote aí os pontos que foram importantes para você. Eu quero te convidar novamente a curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você sabe que precisa desse conhecimento, que pode, né, ser útil para essa pessoa. E também se inscrever no nosso canal e ativar nossas notificações para receber mais vídeos como esse semanalmente aí no seu YouTube. Eu te agradeço pelo seu tempo dedicado e até o próximo vídeo do XP do Cliente. Um abraço.